Opa aí pessoal, tudo certo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sexta de 3 no ar para mais análises, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje do dia 5/4 de 2022. Temporada aí caminhando para sua reta, final de temporada regular, mas ainda tem muito campeonato pela frente. Vou deixar o calendário, a agenda oficial da NBA aqui para vocês conferirem do lado. Ainda tem muito jogo, então já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não ser pego de surpresa em horários de jogos alternativos e ter tempo de assistir as nossas análises, concordar, refletir, discordar e tomar a melhor decisão. Mas também a nossa meta de likes, que é de 150 likes. Clica no botão de joinha, se inscreve no canal para ajudar o nosso projeto a continuar acontecendo, o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo e também confere o nosso grupo VIP. O grupo VIP mais barato e mais completo que vocês vão encontrar, todas as entradas aprofundadas e analisadas baseadas em estatísticas e números, porque a médio e longo prazo não tem como você não ser lucrativo trabalhando em NBA dessa forma, beleza? Muitos jogos hoje, então vamos começar rápido aqui o nosso vídeo, mas confere lá o nosso grupo, vale muito a pena, vocês não vão se arrepender e a gente vai atualizar lá a nossa planilha com a informação das equipes, né, e a urgência da vitória deles nesse momento da competição, o que é muito importante para você tomar uma decisão mais assertiva, beleza? Além de notícias de escalação, né, uma mudança pode mudar completamente o rumo da nossa análise, então é muito importante vocês ficarem ligados no grupo VIP, até por isso também. R$ 35 é o menor preço do mercado. Você vai garantir por um mês, vai recuperar esse dinheiro rapidinho. Mas bora aqui para Indiana Pacers e Philadelphia 76ers. Temos aqui o Indiana Pacers que ataca com muita agressividade, mas defende muito mal, né? E esse atacar com agressividade nem sempre é tão bom. Até porque eles tentam compensar a sua falta de qualidade muitas vezes nessa insistência. Até porque vai que eles amanhecem num dia quente ali, né? E de repente cai mais bolas de 3 do que seus adversários. Também tem um fator de que defensivamente eles são bem ruins, né? Então, se eles não forem agressivos, certamente eles vão perder. Até porque não dá para eles consertarem essa defesa de uma equipe que está se reconstruindo, fez muitas trocas no meio da temporada e pode mudar completamente da sequência em diante, né? Seu principal cestinha como dúvida, seu principal jogador de fora, né? Além de outras dúvidas importantes, enquanto eles encaram o Philadelphia 76ers forte aí na briga pelo título da Conferência Leste, né? Precisando dessa vitória para poder, quem sabe, garantir mais mandos de quadra. Mais do que isso, pegar também um adversário teoricamente mais fácil, né, do que ele pegaria se ficasse na quarta colocação. Indiana Pacers não briga por mais nada, sem o Miles Turner eles têm um garrafão muito ruim e o Joel Embiid já demonstrou interesse em ser MVP da temporada. Ele disse que ficaria muito frustrado se não fosse eleito nesta temporada o melhor jogador da competição. Então, ele deve levar a sério, deve ter mais uma ótima noite contra um adversário favorável, de defesa ruim e de fraco garrafão, e deve fazer a diferença hoje. Então, hoje a gente vai fazer o seguinte aqui, vamos trabalhar com over em pontos, até porque a defesa do Philadelphia não é grande coisa, tá sempre ali no meio termo, né? Então, eles podem sofrer muitos pontos, mas também fazer muitos pontos contra o Indiana Pacers. Eu acho que não dá pra gente colocar um handicap negativo tão alto, porque as linhas do mercado estão bem esticadas. Dá pra gente acreditar aqui, né? Fazer uma combinada de menos 3,5 e aliar com uma pontuação ali deles, né? Uma odd em torno de 1,20, acima de 111,5 pontos, vai estar pagando em torno de 1,50. Acho que se você for trabalhar com a vitória do Philadelphia, precisa ser dessa forma, até porque é praticamente impossível que eles não pontuem bem contra uma defesa tão horrorosa que o Indiana Pacers tem, né? Por sinal, se você quiser trabalhar só em pontos, aí a gente iria na pontuação total, né? Vamos aqui de acima de 227,5 pontos, jogavam até acima de 229,5 pontos. Se a gente pegar em pontos permitidos por partida nos últimos 3 jogos para os adversários, né? A gente tem o Indiana Pacers aí sempre mal colocado, a quarta equipe mais vazada com 124,7 pontos por jogo. Geralmente o Indiana Pacers só peca contra defesas de elite, mas desde que o James Harden chegou, acho que o Philadelphia deixou um pouco de ser essa defesa, apesar de eles serem muito bons nisso também. Mas eu acho que não o suficiente para segurar tanto o Indiana Pacers, que nos últimos 3 jogos aí, né, conseguiu fazer muitos pontos, 119,3, chegando ali, né, ao top 10 da competição em pontos produzidos por partida nos últimos 3 jogos. Como eu disse, é uma equipe bem agressiva e que, se a gente for conferir o histórico recente, né, dos confrontos dessas equipes, no último jogo essas linhas ultrapassaram e o Indiana inclusive venceu. Mas de lá para cá é outra Indiana, pior defensivamente, mais agressivo ofensivamente, um Philadelphia com James Harden, que potencializa seus jogadores no lado ofensivo e prejudica essa equipe no lado defensivo.
Então acho que tem tudo pra gente bater essas linhas aqui, né? Também considerando, como eu disse pra vocês, né, esse histórico recente do Indiana, em que praticamente aí todos os seus últimos jogos ultrapassaram as linhas desejadas aí pela gente, beleza? Orlando Magic e Cleveland Cavaliers, aqui é um jogo um pouco mais duro, mais cadenciado. As equipes que em pontos produzidos por partida não são elite, né, na NBA. Na temporada ambas estão aí entre as 10 piores, Orlando sendo a última colocada e Cleveland Cavaliers ali, né, estando no top 10 com 107,4 pontos por partida, né? As linhas estão em 217,5 pontos, mesmo com Cleveland Cavaliers sem ser o melhor defensor aqui, Evan Mobley, individual, né? E sem ser o melhor defensor de aro, Jarrett Allen, que pode ficar de fora. Hoje a tendência, né, é forte de que ele fique de fora. Do outro lado, a gente tem aqui um Orlando Magic com alguns desfalques ofensivos importantes, como Wendell Carter Jr. e quem sabe Jalen Suggs, Franz Wagner e Cole Anthony, 3 jogadores ali titulares essenciais para o futuro dessa franquia. Se a gente for pegar os confrontos diretos dessas equipes, todos os jogos foram under, porém, né, o Cleveland Cavaliers recentemente precisou ser um pouco mais ofensivo do que o de acostumado, né? Mas esse jogo aqui contra o Orlando Magic, eles já contavam ali, né, com a ausência de seus defensores mais importantes. Então, sinceramente, eu acho que apesar, né, da capacidade dos Cavs, da necessidade, desculpa, de ser agressivo, pela falta de mão de obra defensiva, o Orlando Magic não é uma equipe tão confiável sem seus principais jogadores, não. Então acho que dá pra gente acreditar em um jogo abaixo de. A gente tem que lembrar que essas são duas das equipes mais lentas da NBA. Então são poucas posses de bola por jogo. Se o Jarrett Allen voltar, provavelmente o Cavs vai melhorar muito defensivamente. E o Orlando Magic, por mais que tenha sofrido aí 150 pontos do Brooklyn Nets nos últimos 10 jogos, por exemplo, é uma equipe que volta e meia acaba funcionando defensivamente ou pecando ofensivamente, o que é mais importante. Até por isso, seus jogos geralmente ficam em linhas baixas, então eu tô confortável para trabalhar com esse under totais aqui, beleza? Então vamos trabalhar aqui com abaixo de 223,5 pontos, entrada que eu tô bem confortável para fazer nessa noite de hoje em relação a pontos. Quem deve vencer eu vou de Cleveland Cavaliers, precisa mais da vitória, é uma equipe mais gabaritada e sem contar que é mais saudável. Pode ser que o Orlando Magic perca jogadores importantes aqui. Qualquer ausência do lado deles pode ser impactante no resultado da partida. Considerando que recentemente eles estão com muita dificuldade de pontuar, não dá pra gente acreditar no handicap positivo deles, porque pra mim seria bem tentador, né? Mas vamos aqui de um handicap mínimo do Cleveland Cavaliers, menos 4.5, pagando uma odd interessante. Ou se vocês quiserem colocar um handicap positivo do Orlando de mais 11.5, acho válido desde que o Cole Anthony e também o Franz Wagner estejam em quadra, beleza? Próximo jogo aqui que nós temos, Brooklyn Nets e Houston Rockets, mais um jogo em que a gente tem uma equipe clara com a necessidade de vencer para poder, né, conseguir um mando de quadra aí no play-in ou chegar redondinho para a sequência da temporada, e uma equipe como, por exemplo, o Houston Rockets, que já está não só de fora de qualquer ambição, mas uma das piores equipes da liga. Para piorar, recentemente, né, eles tiveram desfalques importantes que devem seguir para esse jogo. Eric Gordon, Schroeder e Christian Wood, para mim, pelo menos 2 aqui dos seus principais jogadores ou mais talentosos, digamos assim, ou minimamente mais importantes. Então, por mais que a gente tenha aqui o Brooklyn Nets com Steph Curry como dúvida, com Johnson, com Bruce Brown e também com Goran Dragic de fora, tirando esses 2 jogadores aqui que já estão de fora há muito tempo, né? É uma equipe que ainda tem seus principais jogadores à disposição, joga em casa, tem o Kevin Durant, tem Kyrie Irving, tem muito poder de fogo para ferir a defesa, né, do Houston Rockets, que é uma das piores da liga em pontos sofridos por partida na temporada, é a pior em média, né, e nos últimos 3 jogos conseguiram manter aí, né, esse péssimo desempenho, também localizados aí, né, entre as piores da liga com 127,3. Já que a gente tem uma odd muito esmagada aqui a favor do Brooklyn Nets, né? Eu acho que até dá pra gente trabalhar aqui no handicap negativo, mas acho que faz muito mais sentido a gente combinar, né? Um handicap não tão alto assim, até porque o Brooklyn Nets na temporada teve muitas dificuldades de cobrir handicaps, então vamos de menos 9.5 e colocar uma pontuação ali acima dele, seguindo aquela mesma estratégia ali de pegar odds em torno de 1,20, até porque é fácil para eles pontuarem bem contra uma defesa tão horrorosa como o Houston Rockets. Só que tem um porém, né? Sinceramente, eu acho que estão muito esticadas essas linhas. É a melhor opção que a gente tem para vocês? Na minha opinião, sim. Mas é uma entrada segura? Não. Acho que poucas coisas são interessantes de fato aqui, com exceção de quem sabe a gente trabalhar ali nos rebotes do Drummond, na pontuação do Drummond, na pontuação do Kyrie Irving ou do Kevin Durant. A gente vai decidir lá no nosso grupo VIP. O Houston Rockets tem uma das piores defesas de garrafão da liga, tem um dos piores ali rebotes também, então o André Drummond pode tirar proveito disso, ainda mais que a equipe do Houston Rockets joga numa formação baixa, né? Só que o problema é que esse jogo pode se resolver cedo e esses jogadores terem poucos minutos de quadra. Então,
É um jogo bem estável, bem perigoso, mas que eu acho sim que o Brooklyn Nets deve sair vitorioso e por uma boa margem de diferença. Eu só não me sinto confortável de investir em nada aqui, acho que nada tem muito valor aqui nessa partida. Bora aqui de Miami Heat e Charlotte Hornets. Temos aqui o Miami Heat jogando como mandante contra os Hornets, que ainda tem ambições também, né, para a sequência da temporada. O Miami Heat aí é a principal equipe da Conferência Leste, né, mais bem colocada, mas sinceramente é uma liderança ali, né, logicamente que em números merecida, mas em desempenho a gente não tem nenhuma equipe ali que de fato a gente fale, essa é a melhor equipe da conferência, qualificada ali, né, no top 3, por exemplo, assim. Diferente do outro lado que a gente sabe que é o Phoenix Suns. E o Charlotte Hornets aqui, né, vai tentar a vitória para poder chegar à oitava colocação, ou quem sabe até numa sétima, numa arrancada mais interessante, sem contar que eles precisam minimamente manter o mando de quadra caso eles fiquem em 9 para poder enfrentar o 10º colocado Brooklyn Nets. Enfim, eles têm mais necessidade, tem muita bola de 3, né, o que pode ferir bastante o Miami Heat, já que é uma dificuldade que eles têm de defender esse tipo de arremesso, mas ao mesmo tempo, né, o Miami Heat pode usar esse jogo aqui de laboratório, jogando dentro de casa, encarando uma equipe forte ou minimamente insistente nas bolas triplas para poder corrigir os seus erros, aprender, se desenvolver e chegar bem nos playoffs. Então eles vão levar a sério, né? Tem alguns jogadores aqui como dúvida, vão ficar de olho na escalação deles, enquanto que o Charlotte Hornets é uma equipe que vem praticamente completa aí, né? Pelo menos nenhuma ausência ou dúvida relevante para essa partida, e é o jogo da vida deles. Então acho que no final das contas, como o Miami Heat vai usar de laboratório para poder defender esse tipo de arremesso, né? Sem abrir mão da sua forte defesa de garrafão, acho que ao mesmo tempo é um jogo que eles vão fazer tantos testes que eles podem errar. E, ao mesmo tempo, eles não vão colocar o pé tão forte nas divididas, até porque tá bem caminhada aí, né? Essa primeira ou segunda colocação deles. Querendo ou não, eles vão enfrentar um adversário mais fraco na primeira rodada dos playoffs. E também, né? Eles não podem se arriscar tanto, até porque uma lesão pode ser muito mais impactante do que qualquer coisa aqui. Então, eles vão tomar cuidado, vão pensar duas vezes antes de colocar um pé na dividida. O Charlotte Hornets tem mais ambições hoje do que eles. Tô dizendo que os Hornets vão vencer? Não, mas eu acho que o handicap positivo deles é mais interessante. Vou de mais 8.5 sim, jogável até mais 9.5, que eu acho mais seguro, né? A hora está ali bem perto de 1,50, então eu vou aqui de mais 9.5 para ter uma margem de segurança melhor. Em relação à pontuação para essa partida, a gente tem o Hornets, que é uma equipe que pontua muito bem, insistente, muitas bolas triplas, e o Miami Heat, que joga num ritmo mais lento, mas que acima de tudo, né, tem uma forte defesa. Então a gente tem argumento para os dois lados, né? Então não me sinto tão confortável para trabalhar aqui, como eu disse. O Charlotte Hornets até melhorou defensivamente e piorou um pouquinho ofensivamente, mas é uma equipe muito insistente, que volta e meia sua defesa pode deixar a desejar, como aconteceu nos últimos 2 jogos especificamente. E o Miami Heat também, né, fez alguns jogos aí pontuando bem. Então, sinceramente, não dá para botar muita fé aqui não, nem no over, nem no under, independente das linhas. A gente tem argumentos fortes para os dois lados, então nada é muito claro. Vamos ficar de fora de pontos para essa partida aqui. Toronto Raptors e Atlanta Hawks. Temos aqui o Toronto Raptors jogando como mandante, né? Uma equipe que, quando tá saudável, consegue jogar bem com seus principais jogadores da posição, até porque seu banco de reservas é muito ruim, é pouco profundo. Encaram hoje, né, uma equipe aqui do Atlanta Hawks com Bogdanovic como dúvida, Gallinari e o John Collins de fora, jogadores importantes aqui, né, e que podem impactar no resultado dessa partida, ou minimamente na nossa opinião. Nos últimos jogos a gente viu a vitória do Atlanta Hawks jogando como mandante e a derrota como visitante, os dois jogos por placares bem diferentes que mostram que o mando de quadra fez a diferença. Por falar em Atlanta Hawks, né, o mando de quadra é uma coisa impactante para eles. Recentemente eles melhoraram jogando como visitante, mas venceram 2 perebas ali, o Indiana Pacers e o Oklahoma City Thunders. Perderam para uma pereba que é o Detroit Pistons. Então, não é uma equipe muito confiável jogando fora de casa. O Toronto Raptors como mandante tem um histórico aí positivo, teve um calendário complicado em alguns jogos ali, né, ou pelo menos de nível médio, se saíram bem em uns, maus em outros, né, mas no geral é uma equipe que se mostrou bem competitiva, mais ambiciosa e, como eu disse, quando estão completos eles são muito fortes e eles vão defender com unhas e dentes essa colocação aí, né, na Conferência Oeste direto para o playoff. Então é um jogo aí, eu não diria de um confronto direto, né, porque o Toronto Raptors, eu acho que não vai ser alcançado aí, né, de jeito nenhum pelo Atlanta Hawks, mas é importante que o Toronto vença para que o Cleveland não alcance eles. E pro Atlanta Hawks também é importante que eles vençam para eles não caírem para 9º ou 10º. Então
Então vai ser um baita jogo, vou ficar a favor da melhor defesa, mas eu preciso da confirmação do OG Anunoby. Como eu disse, eu só confio no Toronto se eles estiverem completos. Scottie Barnes, OG Anunoby, Siakam, Van Vliet e Gary Trent Jr. Senão fica um pouco complicado e eu vou de vitória simples deles para essa partida aqui, contando também com a Atlanta Hawks ruim fora de casa, beleza? Em relação à pontuação para essa partida, mais uma vez, Toronto Raptors é uma forte defesa, um ataque não tão bom. O Atlanta Hawks é um ataque bom e uma defesa ruim. A gente tem argumentos para os dois lados, para o over e para o under, porque a gente tem uma equipe muito instável defensivamente e que ofensivamente é bem agressiva, mas do outro lado a gente tem uma equipe bem under. Então, sinceramente, não dá para a gente saber qual equipe vai implementar o ritmo de jogo na partida. Vai ser o Toronto, com seu jogo cadenciado e pensado, ou vai ser o Atlanta, com seu jogo acelerado de bolas de 3? É muito complicado, na dúvida, a gente fica de fora para pontos para partidas dessa forma, beleza? Bora aqui de Chicago Bulls e Milwaukee Bucks. Chicago Bulls jogando dentro de casa contra o Milwaukee Bucks, que é um dos favoritos para o título nessa competição. Tenho para alguns, né, o MVP Giannis Antetokounmpo, que eu discordo, né, como dúvida. E o Chicago Bulls dentro de casa aí, né, quando encarou equipes de alto nível, também fora de casa, né, deixou um pouco a desejar. Eles tiveram um calendário bem ingrato recentemente, né, muitas equipes de um nível altíssimo aí, né, ou minimamente de um nível médio. Se a gente for olhar aqui o histórico recente do Chicago Bulls, o grande ponto é, quando eles enfrentam equipe de nível médio para baixo, eles estão fazendo seu papel. Volta e meia eles perdem, mas ainda assim estão fazendo seu papel pelo menos nos últimos 5 jogos. Mas quando voltaram a enfrentar um adversário de um nível altíssimo como o Miami Heat, fato é que eles não conseguem vencer. Então, se eles são inconsistentes contra adversários de nível médio para baixo, mas no geral fazem seu papel, contra adversários de alto nível, eles sempre vêm decepcionando, né? O que é um ponto aqui positivo para a vitória do Milwaukee Bucks acontecer. Então vamos aqui colocar um handicap negativo do lado do Milwaukee Bucks, acho que é o melhor a se fazer, porém só é válido se Giannis Antetokounmpo estiver em quadra, beleza? Vamos aqui de menos 2.5 para o Milwaukee Bucks, eles têm que vencer por pelo menos 3 pontos de diferença para a gente garantir o nosso green. Fechado, pagando em 55 já acho interessante. Em relação à pontuação, a defesa do Chicago Bulls decepcionou muito na última partida e encaram hoje uma das equipes mais agressivas e fortes da NBA, que é o Milwaukee Bucks. Uma equipe que sempre pontua muito bem, que defensivamente deixou a desejar em alguns de seus jogos, né? Mas em alguns deles ali estava sem sua principal estrela, Giannis Antetokounmpo. Então, a gente vai se balizar de acordo com as linhas do mercado. Acho que elas estão muito altas, mais uma vez o ideal é ficar de fora, mas acho que tem valor no acima de 226.5, porque o Milwaukee Bucks pontua bem, vem defendendo mal nos últimos jogos, apesar do retorno do Giannis Antetokounmpo poder acontecer, e a gente tem um Chicago Bulls que, como mandante, geralmente consegue pontuar minimamente bem, né, contra seus adversários, principalmente quando eles têm defesas não tão boas. É o caso do Milwaukee Bucks, uma das piores defesas em bolas triplas da liga, e que recentemente, né, se a gente for olhar aqui nos últimos 3 jogos em pontos concedidos por partida, é a equipe que mais sofreu pontos, com 130 pontos por jogo. Então dá pra botar uma fezinha aí nesse over, linha acho que tá bem esticada, mas é o melhor a se fazer. Seguindo aqui para Minnesota Timberwolves e Washington Wizards, mas antes, pessoal, já se inscreveu no canal? Se inscreve aí, ativa o like também, né? Porque vai ajudar muita gente, vai ajudar os criadores de conteúdo desse tipo de mercado de apostas esportivas e NBA, e o YouTube vai te ajudar, vai indicar esses canais novos também, né? Vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo, e quanto mais informação, conteúdo você absorver, melhor vai ser para vocês, beleza? Então não se esquece de ativar esse sininho de notificações também, para poder assistir os nossos vídeos assim que a gente lança e conhecer o nosso grupo VIP, o menor preço do mercado. Vocês não vão encontrar mais barato, e mais do que isso, o nosso grupo VIP é o mais completo. Muitas informações lá nas nossas entradas, dicas para vocês, notícias de escalação e também a nossa planilha que ensina, né, vocês a investirem em determinadas equipes. Quais seus pontos fortes, fracos, se sua defesa é boa, se seu ataque é bom ou ruim, qual é o pace que essa equipe joga. Informações básicas, mas extremamente importantes para você montar apostas seguras, beleza? Seguindo aqui para Minnesota e Washington Wizards, mais um confronto aqui de um super favorito jogando em casa, com ambições contra uma equipe que não tem nada a ganhar nesse campeonato. Washington Wizards não tem como subir na tabela, e se subir não vai fazer diferença nenhuma, né? E nem descer. Enquanto que o Minnesota Timberwolves busca aí, né, a sua colocação nos playoffs. Então, eles têm muitas ambições, jogam em casa, é aquele famoso jogo que vocês não podem perder. Quando eu digo vocês, eu digo jogadores do Minnesota, então eles vão dar tudo de si
devem vir com seus principais jogadores à disposição, Anthony Edwards, Karl Anthony Towns e também D'Angelo Russell, além do Patrick Beverley, que é dúvida, seu grande defensor individual, né? Do outro lado, a gente tem a equipe aqui do Washington Wizards sem dois de seus principais jogadores, Kyle Kuzma e Bradley Beal, dependentes somente do Kristaps Porzingis aqui, né, para fazer um bom jogo, e que recentemente conseguiu vencer, né, desses jogos aí mais despretensiosos, em que eles não tinham obrigação de vencer, porém, nessas vitórias, em sua maioria, foram jogando em casa. Então, nos últimos 5 jogos, foram derrotas e derrotas aí, né, por um placar relevante, com exceção do jogo contra o New York Knicks. Então, a tendência é que o Minnesota Timberwolves vença e pontue bem. Então vamos colocar aqui um handicap mínimo deles, né, uma das equipes que mais tem pontos por jogo na NBA, né, uma equipe aí que joga num ritmo intenso, acelerado, é bastante insistente, né, e como não tem uma defesa tão confiável, eles precisam ser agressivos para conseguirem vitórias convincentes. Então vamos pegar esse handicap mínimo deles aqui de menos 4.5 e aliar com uma boa pontuação deles ali, né, já que é muito incomum a gente ver eles fazendo uma pontuação baixa. Então vamos aqui de acima de 111.5, aliar com esse menos 4.5 para poder estar pagando em torno de 1,40 e pouco, que é a odd mínima que eu gosto de trabalhar, beleza? É a melhor opção que a gente tem para hoje. Em relação a pontos, né, jogos do Minnesota geralmente são bem pontuados, mas eu acho que a linha tá bem esticada, então quem sabe vocês colocarem ali, né, uma pontuação só do Washington Wizards, não pode ser interessante, ou quem sabe aqui um acima de 231.5 pontos, principalmente porque a defesa do Washington não é lá grande coisa não, né? Então faz mais sentido até vocês colocarem só a pontuação aqui, né? Acima de 121.5 do Minnesota é uma linha bem alta, bem esticada, geralmente acima de 120.5 eu tô fugindo dos meus métodos, mas pode acontecer, né, já que em pontos feitos por partida, né, nos últimos 3 jogos, o Minnesota segue entre as melhores equipes, com 125.7 por jogo. Em relação a pontos sofridos por partida, a equipe do Washington Wizards está ali no meio termo, né, mas ainda assim é uma média de bem perto ali, né, de 120 pontos por jogo. Então, imagina hoje que eles vão enfrentar um adversário tão ofensivo como, né, os Timberwolves. Próximo jogo, Oklahoma City Thunder e Portland Trail Blazers. Jogo desagradável, com muitos desfalques de duas equipes que são horrorosas, né, perto daquilo que eles têm à disposição e sem suas grandes estrelas. Então, vai ser o jogo do menos pior, vai ser um jogo extremamente desagradável de se assistir, e geralmente nesses jogos aí, né, do menos pior, geralmente eu gosto de colocar um handicap positivo, até porque nos últimos 2 encontros dessas equipes aí, né, teria batido quando a gente pega a equipe não favorita. Por quê? Porque esses jogos aí de investir na equipe menos pior, tudo pode acontecer. E mais do que tudo poder acontecer, a equipe que vai se sagrar vencedora, ela não é tão dominante assim a ponto de abrir uma margem de diferença tão grande. Então, acho que o Portland Trail Blazers pode se manter perto do placar aqui. Vou de mais 8.5, teria batido nos últimos 2 encontros dessas equipes, né? Então, é a melhor opção que a gente tem para esse jogo aqui. Se a gente for pegar aqui os últimos jogos dessas equipes, as duas são perdedoras natas, né? Não tenho o que dizer. O Portland Trail Blazers, obviamente, pior, né? Venceu só o fraco Detroit Pistons. E o Oklahoma, no último jogo, venceu o forte Phoenix Suns. Mas é algo difícil de se repetir. Acho que o Portland deve ter um jogo bem parecido com o mais recente que eles tiveram, onde foi para prorrogação, né? E foi no detalhe que o Portland não saiu vencedor. Denver Nuggets e San Antonio Spurs. Temos aqui o Denver Nuggets muito forte com Nikola Jokic, postulante aí ao título de MVP da temporada. No ranking, né, e na pesquisa ali da NBA é o número 1, é um jogador muito forte no garrafão, que é justamente um setor que o San Antonio Spurs tem dificuldade de defender, é uma das piores defesas da liga, então no garrafão ele sofre ainda mais com o Nikola Jokic, que deve brilhar hoje e deve levar a sua equipe à vitória. O grande ponto, né, é que as duas equipes tem pelo que brigar? Tem, é importante a vitória, óbvio, mas eu acho que ela é mais importante pro San Antonio Spurs. Porém, né, de toda forma, são duas equipes aí, né, que não vão querer perder, ainda mais com o Denver jogando dentro de casa, então acho que na melhor das hipóteses, a intenção de vencer esse jogo aqui é bem equiparado para as duas equipes. Então a gente precisa, né, levar em consideração de fato quem é melhor, quem tá mais saudável. Lógico que o Denver tá sem jogadores importantes, mas já há um bom tempo, né, o Porter Jr., Jamal Murray, só que do outro lado a gente tem o San Antonio Spurs desfalcado do seu melhor jogador, que é o DeJounte Murray, e quem sabe sem o seu segundo melhor, que é o Jacob Poeltl. Então, eu vou botar uma fé aqui na equipe mandante, que tá com seus principais jogadores à disposição, né, e que, sinceramente, no decorrer da temporada foi de fato melhor. Vamos aqui de vitória do Denver Nuggets aqui, né? Vamos colocar um handicap de menos 5.5, acho bem válido, até porque a defesa do San Antonio é bem ruim e a eficiência ofensiva do Denver é uma das melhores da liga. Ou então coloque aqui um menos 1.5 e alinhe com uma boa pontuação do Denver Nuggets, que deve bater
também. Eles devem passar a casa de 110 pontos, mas eu prefiro essa entrada de menos 5.5 para eles vencerem por 6 de diferença. Fechou? Próximo jogo aqui, Utah Jazz e Memphis Grizzlies. Aqui duas equipes bem competitivas. Memphis Grizzlies sem seu defensor ali, né, mais dinâmico, na verdade ele é dúvida, e sem seu melhor jogador, Ja Morant. A equipe do Utah Jazz recentemente sofreu viradas bem humilhantes, e para o psicológico e para um esporte de confiança como é o basquete, isso pode fazer muita diferença. Dentro de casa eles são melhores, são 3 vitórias consecutivas. A viagem deles aí foi extremamente desagradável, né? Perdendo praticamente aí todas as partidas como visitante, ganhando somente do New York Knicks ali, né? Na estreia deles ali, né? Na estrada. E eles encaram hoje um Memphis Grizzlies muito forte, mesmo sem o Ja Morant, que nos últimos 10 jogos aí venceu 8, né? Eu acho que apesar da ausência do Ja Morant e da dúvida do Dillon Brooks, a gente tem aqui um Utah Jazz que não é tão confiável não, por mais que esteja jogando dentro de casa. Acho que o fator mando, por mais que seja importante, é muito pouco para eles vencerem o Memphis Grizzlies por uma diferença tão grande. Então acho que o mercado se equivocou. Vamos aqui investir no handicap positivo do Memphis Grizzlies, né? Nos últimos encontros que as equipes tiveram aqui, né? 2 jogos desses nessa temporada aqui, o Memphis Grizzlies venceu ambos, inclusive como visitante. Foi por pouco? Foi. Mas ainda assim, né, eu acho que o mercado se equivocou. Não tem jeito, o Utah Jazz não vem sendo tão convincente recentemente, né? É uma equipe que para muitos vive uma crise interna gigante. Então acho que esse mais 9.5 tem muito valor para o Memphis Grizzlies. O Utah Jazz teria que vencer por 10 pontos de diferença o seu adversário, depois de tantas derrotas consecutivas e sem contar, bateu o desespero. Eles precisam vencer mais do que nunca esse jogo para não cair pro torneio play-in, né? Eles estão ali, né, à beira, né, desse precipício aí, né, de serem passados pelo Minnesota Timberwolves. Então, eu acredito que isso pode gerar algumas questões emocionais neles ali, uma equipe que sempre sofre viradas, né, e acabar com que, por mais que eles vençam, o jogo seja mais apertado do que deveria para uma equipe mandante, contra o adversário sem seu melhor jogador e sem muitos objetivos daqui para frente. Mas ao mesmo tempo acho que isso foi bom para o Memphis Grizzlies, que melhorou defensivamente, pensa um pouco mais as suas jogadas, né? E não deve ter muito trabalho de pontuar contra o Utah Jazz, que tem uma péssima defesa de perímetro. Olho no Desmond Bane para hoje, que é o principal arremessador de 3 do Memphis, né? E o Utah Jazz tem muita dificuldade de defender esse tipo de arremesso, beleza? Em relação à pontuação para essa partida, acho que mais uma vez a gente tem muitos argumentos para os dois lados. Temos aqui um Memphis Grizzlies muito forte defensivamente e o Utah Jazz tem o melhor offensive rating da liga. Mas acho que como as linhas estão esticadas, né, quem sabe não dá pra gente pensar no under. Vou fazer uma análise certinha e passar pro pessoal lá no nosso grupo VIP, beleza? Passando aqui para Sacramento Kings e New Orleans Pelicans. Sacramento jogando como mandante, sem ambições nessa competição, um time extremamente desfalcado de jogadores importantes contra o New Orleans Pelicans, que ainda busca sua vaga garantida no play-in, né? Seu confronto, sua disputa, na verdade, por essa posição é contra San Antonio Spurs e Los Angeles Lakers. Desses 3, 2 se classificam, mas ficar em nono também é importante para ter o mando de quadra no primeiro confronto do play-in, né, que é uma espécie ali de repescagem. Bom, temos o New Orleans Pelicans aí nos últimos 5 jogos com 3 vitórias e 2 derrotas, né? 2 derrotas ali que foram até que surpreendentes, tirando ali contra o Charlotte Hornets, mas que acima de tudo mostra que fora de casa eles têm uma boa força, né? Recentemente tem 4 vitórias e 2 derrotas, um bom score para uma equipe visitante que encara hoje o Sacramento, que como mandante não vem jogando tão bem assim não. Nos confrontos diretos recentes que as equipes tivemos uma vitória para o New Orleans Pelicans e 2 vitórias para o Sacramento Kings. Mas era um outro contexto, com outro New Orleans Pelicans, muito distante desse daqui, que venceu e convenceu contra o Sacramento Kings. Repito, o Sacramento Kings vem com desfalques importantes, De'Aaron Fox, Sabonis, 2 de seus principais talentos e seu principal defensor de aro. Talvez o seu jogador mais inteligente também e seus substitutos, Richaun Holmes e Alex Len, que é dúvida para hoje. Do outro lado, nós temos aqui, né, o New Orleans Pelicans praticamente completo, com aquilo que vem jogando recentemente, somente com Valanciunas como dúvida, jogador que pode ser importante hoje, já que o Sacramento é uma das equipes que mais cedem rebotes na liga, e Valanciunas é especialista nisso, né? Até porque o Sacramento também está sem seus principais pivôs e teria dificuldade de marcar o gigante da equipe do New Orleans Pelicans. Como eu disse, o New Orleans Pelicans é favorito, joga como visitante,
Recentemente, mesmo em suas vitórias, convenceu menos do que vinha convencendo, mas ainda assim tem uma defesa que funciona um pouco melhor do que o Sacramento Kings, que em pontos concedidos para oponentes, né, na temporada por partida é a segunda pior equipe, né, encara hoje um New Orleans Pelicans com Brandon Ingram, CJ McCollum, jogadores de um alto nível ofensivo, né. Então, acho que o Sacramento Kings deve vencer aqui, né, deve aplicar um handicap mínimo ali diante de seus adversários, vencer por 3 ou 4 de diferença. Vamos aqui de menos 3.5 para essa partida. Caso vocês queiram combinar com alguma pontuação, a gente tem que lembrar que eles têm um bom poder de fogo com o CJ McCollum e o Brandon Ingram, como eu disse para vocês, mas acima de tudo a defesa do Sacramento Kings é horrorosa, né? Então, pode ser que eles pontuem bem, pode ser que eles passem aqui de 104.5 para vocês combinarem, né, com aquele handicap mínimo. E se a gente for pegar o histórico recente da equipe do Sacramento Kings nos últimos 3 jogos em relação a pontos sofridos por jogo, né, é uma equipe que de fato teve uma leve melhora ali, né, no seu desempenho, né, foi ali para o meio de tabela, mas a gente também tem que observar, né, quais foram os adversários que eles enfrentaram, né. Foi o Golden State Warriors sem Stephen Curry, foi o Houston Rockets, que é muito mais respiração, né, transpiração, desculpa, do que inspiração. Falta um pouco de eficiência para eles e ainda assim eles sofreram ali pelo menos 117 pontos contra eles. Quando eles encaram ataques um pouco melhores, né, como deve ser esse New Orleans Pelicans hoje, que decepcionou contra os Clippers, é verdade, mas que geralmente frequenta ali a casa dos 110 pontos para cima nos jogos que eles vencem, acho que eles devem ultrapassar essa linha de pontos que eu passei para vocês, e caso vocês queiram trabalhar somente com pontuação, 112.5 pontos tem muito valor sim, porém só é válido se o CJ McCollum e o Brandon Ingram estiverem em quadra, coisa que até então eles não são, nem dúvidas eles devem jogar, beleza? Por fim, teremos aqui Phoenix Suns e Los Angeles Lakers, né? Los Angeles Lakers vivendo o ápice da sua crise, praticamente fora aí do play-in, lógico que ainda tem chances, e até que tem boas chances, assim, mas se depender do desempenho deles, né, daquilo que eles vêm fazendo dentro de quadra, é muito difícil que eles consigam essa vaga. Estão a 2 vitórias aí, né, do San Antonio Spurs, sendo que o New Orleans Pelicans hoje pega um adversário fraco como o Sacramento Kings. San Antonio Spurs também tem pela frente um calendário um pouquinho mais favorável, apesar de eu achar que hoje eles perdem para o Denver Nuggets, mas os próprios Lakers sabem que vão enfrentar pedreiras daqui para frente. Dentre eles, o Phoenix Suns e o próprio Denver Nuggets que eu acabei de citar. Enfim, o Phoenix Suns é a melhor equipe da liga, né? Joga dentro de casa e seria importantíssimo que o Phoenix Suns já eliminasse o Los Angeles Lakers logo aqui, né? Até porque, digamos, num cenário hipotético em que o Los Angeles Lakers vá para o play-in e consiga se classificar nos playoffs, a chance deles encararem um Phoenix Suns aí é bem grande. E, sinceramente, dessas equipes aqui na zona de play-in, é muito pior você enfrentar uma equipe com LeBron James e Anthony Davis do que qualquer uma das outras equipes postulantes para essa vaga na segunda rodada dos playoffs, né? Por exemplo, o Minnesota, um Los Angeles Clippers, ou então o San Antonio Spurs e New Orleans Pelicans. É melhor enfrentar aquelas equipes do que os Lakers, então vamos eliminar logo os Lakers, vamos jogar sério, vamos continuar aí, né, a nossa epopeia rumo à histórica campanha como uma das mais vitoriosas da história da liga, com DeAndre Ayton, Jay Crowder e Devin Booker podendo voltar, o que motiva ainda mais para que essa equipe dê um show dentro de casa. Como eu disse, os Lakers é uma equipe que foi pouco confiável, vive o ápice de sua crise, joga fora de casa, tem pior ataque, pior defesa do que seus adversários, são das poucas equipes que estão bem localizadas ali, né? Por exemplo, num top 3 ofensivo e defensivo ao mesmo tempo, então é um adversário complicado, o pior adversário que eles poderiam ter, né, porque é o melhor adversário da liga, diante de 6 derrotas consecutivas, fora de casa 3 derrotas seguidas, enquanto que o Phoenix Suns, jogando como mandante, vem com 2 vitórias consecutivas, teve uma viagem longa recente, em que no geral se saíram bem, perderam 2 seguidas, mas que voltam ao seu mando de quadra aí, né, com toda a autoridade para poder vencer essa partida. Eu só não sei se é tão confiável a gente colocar um handicap tão alto, mas eu não me surpreenderia, então a melhor entrada possível para essa partida vai ser sim esse menos 8.5 para o Phoenix Suns. Acho que os Lakers vai ser bem competitivo, mas no final das contas, como é o Phoenix Suns com excelente defesa e um ótimo ataque, acho que os Lakers vão sofrer no fim das contas, né? Com LeBron James e Anthony Davis é capaz de que eles cubram um handicap positivo de uns mais 14.5, acho que o placar vai ficar bem próximo a isso, e é o handicap negativo que eu passei para vocês do Suns, mas fato é que minha entrada preferida seria no Suns aqui, porque de fato esses Lakers decepcionaram e muito, inclusive, né, nos seus últimos jogos aí, como eu disse, muitas derrotas e derrotas
sequências elásticas, o que torna ainda mais preocupante, né, essa sequência da equipe de LA, que conseguiu cobrir um handicap positivo contra o Denver e contra o New Orleans Pelicans. Inclusive, a gente investiu nesses handicaps positivos. Mas o Denver é uma equipe com extrema dificuldade de fechar jogos e ainda assim, né, foram 11 pontos de diferença. E também tem aqui o New Orleans Pelicans, que era um confronto direto. O New Orleans Pelicans é uma equipe muito abaixo daquilo que esse Phoenix Suns pode apresentar. Então acho que é a melhor entrada possível. Em relação à pontuação para essa partida, creio que vai ser um jogo acima de 226,5 pontos, porque a defesa dos Lakers é horrorosa, mas eles ainda têm Anthony Davis e LeBron James, então deve ser um jogo bem pontuado. Mas acho que também é muito valoroso a gente trabalhar somente na pontuação do Phoenix Suns aqui, né? Que obviamente vai ser um pouco mais complicado, mas a defesa dos Lakers é uma das piores da liga e acho que eles devem passar 118,5 pontos sim, mas vou priorizar a pontuação total, beleza? Se a gente for olhar aqui nos últimos 3 jogos em pontos sofridos por partida, né, a gente tem aqui o Los Angeles Lakers muito mal localizado, com 121,7 por jogo, e durante toda a temporada eles também estiveram ali na metade de baixo, sendo a 5ª defesa mais vazada da temporada em pontos por partida. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, deixa seu like, ativa o sininho de notificações, palpites lá de estatística individual de jogadores ou palpites extras que eu não passei aqui, vão passar no grupo VIP, conheçam, aproveitem, vale muito a pena e entrem o quanto antes, porque a temporada vai acabar, ainda tem muito jogo para rolar, mas o ideal é que vocês peguem uma média maior de jogos, né? Uma quantidade maior de jogos, porque a média de vocês no final do mês vai ser positivo, não adianta nada vocês entrarem no finalzinho, né? Então vamos aproveitar, menor preço do mercado e o grupo VIP mais completo que vocês vão encontrar. Muito obrigado pela sua audiência e falou!